De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super legal e aquela história, né? De uma vez por todas entender o que é necessário para um emagrecimento de forma efetiva. Concordo que às vezes a gente perde tempo com algumas questões que a gente escuta e que nem sempre vão ser aí as principais que vão nos guiar para que a gente tenha o nosso resultado e o nosso objetivo. Então, pensando nisso, a gente está recebendo hoje a nutróloga, a doutora Marcela Garcês. Bem-vinda! Obrigada, boa tarde, Carol. Eu adorei, pra gente focar no que realmente importa. Ainda que saibamos que a questão do emagrecimento pode envolver uma parte hormonal, algumas disfunções, problemas até muito individuais, isto aqui é para todo mundo, né, doutora? Isso é para todo mundo, Carol. Isso é assim, o básico que a gente deve levar em consideração quando pensa em emagrecer e não ficar se pegando em algumas, alguns modismos, algumas estratégias que muitas vezes não funcionam de forma individual. Então, e que não dá para seguir para o resto da vida. E não dá para seguir para o resto da vida. Então, toda dieta que você não consegue incluir como hábito alimentar, ela está fadada a não dar certo. Verdade. Então, as pessoas fazem, às vezes, loucuras para emagrecer, acabam prejudicando a saúde e não tendo o resultado que gostariam. E aí, gente, bola de neve, fica sempre nessa, né? Fica sempre nessa. Não, eu consegui, mas eu vou fazer aquela dieta que eu fiz tal ano, porque aquela vez deu certo, mas voltou tudo. Então, vamos lá. Vamos começar com o que é importante. Então, a gente já tem uma plaquinha aqui de imprescindível. Quando a gente fala de emagrecimento, doutora, imprescindível, temos logo aqui na frente uma outra plaquinha de déficit calórico. Acho muito legal podermos falar disso. Exatamente, Carol. É extremamente importante que as pessoas entendam que nós aqui estamos falando de perda de peso. Não estamos falando em prevenção de doenças, em estilo de vida saudável, etc. Estamos falando em perda de peso. Então, em termos práticos, a primeira coisa que nós profissionais que trabalhamos com emagrecimento e as pessoas que querem emagrecer devem conhecer qual é o seu gasto calórico, seu gasto energético total, e vários fatores têm importância nesse gasto energético total. Desde peso e altura, mas a idade, o sexo, a quantidade de atividades físicas que essa pessoa faz. Então, cada um tem um gasto energético total e deve, para emagrecer, como primeira regra, comer menos calorias do que gasta, porque se comer mais calorias do que gasta, mesmo que a dieta seja extremamente saudável, mesmo que seja incluída de vários alimentos absolutamente saudáveis, se ela tiver uma quantidade calórica maior do que a pessoa gasta, dificilmente ela vai emagrecer. Eu acho muito bacana ter tocado nesse assunto, doutora, porque a gente recebe profissionais, eu acho, claro, que cada vez mais poder ensinar ao público o que a gente deve ingerir de forma saudável, porque é sempre melhor pensar no estilo de vida mais saudável, mas não necessariamente que isso está ligado ao emagrecimento. Então, aí eu acho que é um ponto que as pessoas podem ter uma dificuldade. Chegar, muitas vezes, num restaurante e falar, não, eu não vou tomar meu refrigerante, mas eu vou tomar um suco de melancia. É uma delícia, uma fruta maravilhosa, mas de repente aquele suco de melancia para o emagrecimento dela não vai dar certo. Tem um índice glicêmico lá em cima, às vezes faz para esta pessoa um efeito quase igual a tomar um refrigerante em termos de como ela vai metabolizar este suco. Então, o gasto energético total é algo que é importante que as pessoas saibam ou tenham noção. E isso é fácil, tem como você calcular isso na internet, não é nada muito difícil, existem aplicativos de celular, então eu digo hoje com as informações aí na internet disponível para as pessoas, quando a gente fala em perda de peso, é importante saber mais ou menos quanto o teu corpo gasta e mais ou menos quantas calorias você deverá reduzir. A média para uma dieta saudável, um emagrecimento saudável, é qualquer coisa entre 300 e 1.000 calorias a menos por dia. E aí, o ideal é que isso seja feito da maneira mais saudável possível. Colocando ingredientes saudáveis. No entanto, é claro que é uma mudança muitas vezes que acaba sendo brusca até que a pessoa se adapte e entenda que a fome também vai reduzindo, né? E que muitas vezes comer além da conta, porque está muito saboroso e tal,
também pode aumentar um pouquinho esse estômago e aumentar a fome, né? Não tem alguma coisa nesse sentido? Exatamente, Carol. Inclusive, a qualidade do que você escolhe como alimentos para incluir no teu hábito alimentar também impactam no metabolismo, na digestão, no tempo de saciedade. Então, eu digo assim, existem outras tantas estratégias que são extremamente importantes para ter sucesso, não só no emagrecimento, como na manutenção do peso. Mas eu digo, essa questão das calorias é muito importante, porque eu digo, às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer uma dieta tal, enfim, uma dieta com um nome que é aquele que a pessoa imagina, viu, e aí acaba incluindo, às vezes, muitos alimentos absolutamente saudáveis e funcionais, mas em calorias excessivas e o resultado não chega. Superam as Então, calorias. é muito importante que se saiba mais ou menos. Agora, eu digo que a ingesta de calorias é importante, mas não é o único fator para a perda de peso. Nós temos vários outros fatores que implicam e impactam na perda de peso, e não só na perda de peso, como na manutenção. Mas esse, então, é um imprescindível. Temos que fazer conta. Antes de tudo, tem uma continha matemática do que entra e o que vai ser, né, o que vamos gastar para que a gente também consiga o resultado. Eu vou já contar para vocês o segundo, mas vamos comentar daqui a pouquinho. Recomendado, então, como, né, o que vai nos levar ao sucesso, o que a gente pode explorar um pouquinho mais e comer um pouquinho mais. Vamos lá, doutora. Falamos do imprescindível, déficit calórico. Agora você junta o imprescindível com o recomendado. Recomendado. Diga. O recomendado, Carol, é ter, obviamente, depois que você sabe mais ou menos quantas calorias pode ingerir ao dia, ter uma dieta, uma escolha de uma dieta com componentes com macro e micronutrientes que não só ajudam você a emagrecer, fazem uma sensação maior de saciedade, te trazem uma sensação maior de saciedade e previnem, eventualmente, problemas de agravamento, de carências, de disfunções orgânicas que eventualmente você tenha. Então, com relação à composição na dieta, o que é altamente recomendável? O primeiro macronutriente, nós temos 3 macronutrientes: proteínas, carboidratos e gorduras. É importante que nós saibamos que proteínas são as carnes, os laticínios, as carnes todas, os ovos, e para aquelas pessoas que não consomem alimento, e para as que também consomem, as proteínas de origem vegetal são principalmente as leguminosas, que é tudo que dá em vagem: feijões, ervilhas, grão de bico, soja, fava, lentilhas. Então, isso são proteínas de origem vegetal. São extremamente importantes. Incluir frutas, vegetais, alimentos frescos, isso faz com que a dieta seja mais rica em fibras. Gorduras boas é super interessante que sejam incluídas, como azeite de oliva, o próprio abacate que está aqui, as sementes oleaginosas, as castanhas, as nozes. Então, uma dieta equilibrada, variada e o mais natural possível, este é o ideal. O que também é extremamente recomendado é que a pessoa faça algum tipo de atividade física. Eu ia te perguntar se entrava no recomendado. Exatamente, entra no super recomendado, porque a prática da atividade física vai impactar na manutenção da massa muscular. Dos macronutrientes, as proteínas, se você me perguntar, tem um mais importante? Tem. As proteínas, porque as proteínas é que mantém massa muscular. Os outros 2 macronutrientes, as gorduras e carboidratos, a partir deles nós não conseguimos fazer aminoácidos, nós só conseguimos fazer aminoácidos e proteínas e massa muscular, estrutura de órgãos, manutenção da nossa função biológica, se temos aporte adequado de proteínas. Então, as proteínas devem sempre estar presentes. Em todas as refeições? Em todas as refeições, você deve identificar alguma proteína presente. Perfeito. Para conseguir baixar o peso, porque senão você vai diminuir peso e também, se não estiverem incluídas adequadamente proteínas, você perde peso de massa magra, o que não é bom. Entendi. É péssimo. E aí, quando a gente fala de massa magra, a atividade física. É extremamente importante que se faça algo de atividade física. O mínimo
O mínimo, qual é o mínimo? O mínimo para não considerar uma pessoa sedentária é 3 vezes por semana, 30 minutos. É o suficiente? Não, não é o suficiente. O suficiente é pelo menos 150 minutos, fracionado em pelo menos 5 dias da semana. Mas vamos começar por aquela pessoa que é sedentária total, que comece de alguma maneira, caminhe 30 minutos 3 vezes por semana e aí passa a fazer mais alguma coisa e vai agregando alguma coisa de atividade física. Outro índice absolutamente recomendado é ter um bom hábito de sono. É verdade. O ritmo circadiano é responsável pela liberação e pela síntese de vários hormônios que impactam diretamente no processo de ganho e perda de peso. Então, é extremamente recomendado que a pessoa tenha um ritmo circadiano preservado. Portanto, dormir mais ou menos no mesmo horário, dormir mais ou menos a quantidade de horas adequadas é extremamente importante. Também para o emagrecimento e para a manutenção. Para a manutenção do peso. E a outra coisa que é extremamente recomendada é que a pessoa, antes de entrar numa dieta de emagrecimento, identifique, com ajuda profissional ou às vezes não, mas que identifique ou saiba se tem algum problema de saúde. É verdade. Porque, às vezes, a pessoa tem algum problema endócrino ou até deficiências que vão fazer aquilo que a gente chama de fome oculta, e a fome oculta vai impactar no processo de emagrecimento. Não vai deixar com que essa pessoa emagreça na velocidade que ela gostaria, porque o corpo começa a ficar econômico. Então, exames fundamentais. Exames fundamentais, identificar, ter um médico de confiança que possa dar um aval. Olha, eu posso fazer uma dieta de emagrecimento? Será que eu tenho alguma contraindicação de algum tipo de dieta? Então, esse é sempre o ideal, e ainda os outros profissionais da área da saúde, como nutricionista, educador físico, lógico, sempre a gente trabalha em equipe, e esse normalmente é o melhor dos mundos. Mas a pessoa até pode fazer sozinha, desde que saiba que não tem nenhum problema de saúde inicial para começar um processo de emagrecimento. Você sabe, doutora, que eu recebo muitas mensagens de público do Você Bonita que até não moram em São Paulo, que moram em regiões que há uma carência, muitas vezes, desse atendimento, dessas explicações, né, dessas consultas, que isso aqui é uma consulta, tá? Você está ganhando de presente uma bela consulta. E aí conseguem, só com as explicações de vocês profissionais aqui no Você Bonita, muitos resultados, incríveis resultados. Então, por isso que eu falo que uma pauta como essa, como ajuda as pessoas. E eu vou dar uma dica minha como paciente. Quando você coloca bastante alimento, que tem quase nada de caloria, que no caso aqui podemos destacar abobrinha, espinafre, folhas em geral, tomate, etc., você não soma essas calorias, e o déficit calórico ele vem muito mais fácil, você pode comer muito mais, né? Então eu acho que tem que estar atento a isso também. Vou botar ali o meu frango, ou minha carne, ou arroz, ou feijão, tá, mas isso aí vai somar caloria. Agora, isso tudo aqui não soma, né, doutora? Soma muito. É maravilhoso. E faz volume. Opa, e é gostoso. E é gostoso. Que a gente ensina que é ser gostoso. É extremamente gostoso. Depois que você habitua o paladar, porque eu digo, paladar é hábito. Então, a pessoa diz, não, mas eu não gosto muito. Eu digo, experimenta. E a mesma coisa quando a gente diz para reduzir açúcar, eu digo, experimenta comer as coisas com um pouco menos açúcar, experimenta alimentos mais saudáveis, que a pessoa habitua o paladar e passa a gostar. É verdade. De uma alimentação mais saudável. Entenderam, então, os recomendados? Então, além de déficit calórico, tudo isso que a doutora comentou de recomendados, o próximo item é o indiferente. Já tem uma plaquinha aqui. Por exemplo, o jejum intermitente, que tem sido tão falado. Doutora, vamos para o indiferente. Indiferente, Carol. Então, indiferente, eu digo, a gente ainda não tocou naquelas dietas de moda. Enfim, eu digo, não só da moda, todos os anos, a cada tempo aparece uma dieta. Eu vou fazer tal dieta, seja ela uma dieta fit, low carb, sem glúten, sem isso, jejum intermitente, hiperproteica e etc. Na verdade, é indiferente para perda de peso. Eu não estou falando para questões de saúde. Perfeito. Mas para a perda de peso é indiferente. Isso é uma estratégia. E a estratégia deve ser escolhida de acordo com vários fatores. Tá. Existem fatores individuais que fazem com que a pessoa
se adeque e se adapte muito bem a um jejum intermitente. Então, Sim. para esta pessoa, eu posso orientar o jejum intermitente. Tá. E o jejum, só o jejum por si só, não emagrece ninguém. O que emagrece é o que a pessoa come no período, nas horas em que está comendo, nas horas em que está se alimentando. Não adianta fazer 16 horas de jejum e nas horas que come, Ultrapassar o déficit calórico. ultrapassar o déficit calórico ou comer uma dieta absolutamente desequilibrada. Ela não só não vai emagrecer, como ainda vai fazer mal para... trazer Sem malefícios dúvida. à saúde. A outra coisa é qual estratégia dietética. Então, na verdade, a estratégia a escolher, o ideal é que seja orientada por um profissional, por um médico. Eu digo, ou como médica, normalmente oriento uma dieta de acordo com a necessidade e com as escolhas do meu paciente. Por quê? Por exemplo, eu não posso virar para um paciente meu que é vegetariano e dizer para ele que ele tem que comer frango. Eu não posso, jamais. Isso eu tenho que respeitar a escolha, o estilo de vida da pessoa. Mas eu consigo fazer uma dieta mais hiperproteica, mais proteica para aquele paciente vegano. Tá. Aqui com esse hambúrguer maravilhoso que ela trouxe, fantástico. Enfim, nós temos que respeitar a individualidade. Não só as preferências, mas a individualidade fisiológica e bioquímica de cada um para escolher a estratégia dietética que mais se adapta para aquela pessoa e que ela vai conseguir manter para o resto da vida. Esse é o mais importante. E o indiferente entraria, por exemplo, o número de refeições que a pessoa quer fazer no dia? Exatamente, justamente. Quer dizer, existem pessoas que vão muito bem fazendo uma refeição ao dia e outras que, para o seu perfil bioquímico, precisam fazer refeições a cada 3 horas. Tá. Isso é individual, não é porque você faz uma dieta low carb, aliás, é uma dieta que eu gosto muito, ou as dietas hiperproteicas, que para outra pessoa vai ser exatamente a mesma coisa. Então, realmente, isso deve ser identificado, normalmente orientado por um profissional, um médico, nutricionista, ou eventualmente a pessoa se observando muito, porque eu digo, essas informações hoje, até com a pandemia, as informações estão aí para todo mundo. Então, se informe e veja qual é aquele perfil de dieta que mais se adequa à sua necessidade fisiológica. Perfeito, doutora. Vamos para o último para responder perguntinhas do público. E o último é o desnecessário. E aí o desnecessário, aqui tem assim uns alimentos ultraprocessados, que eu já vou falar deles, mas o que é desnecessário? O que é desnecessário é retirar grandes grupos alimentares. A pessoa diz, não, a primeira coisa que a pessoa pensa, diz, eu vou tirar carboidratos. Não como mais nada. Não como mais nada de carboidratos. É importante que a pessoa saiba que tudo que não é gordura e nem proteínas é carboidrato. Inclusive esses verdinhos aqui são carboidratos. O que não é necessário, e realmente não é necessário, chama-se carboidratos refinados, farináceos e principalmente açúcares. O açúcar, e particularmente o açúcar adicionado, a sacarose, esse que você come nas coisas que são doces porque levaram açúcar, esse é absolutamente dispensável e desnecessário. Então, é algo que nós aqui no Brasil ingerimos. O máximo que a Organização Mundial de Saúde recomenda para a ingesta de açúcares é 50 gramas dia, e nós brasileiros, independente da faixa etária, comemos 80 gramas de açúcar. É um absurdo. Então, eu digo assim, a nossa batalha, que é para as pessoas, todas em geral, que tenham enfermidades ou não, reduzam o consumo de açúcares, que infelizmente com a pandemia nós temos visto que ao invés das pessoas reduzirem o consumo de açúcares, passaram a comer muito mais. Então, os açúcares são totalmente desnecessários. A exclusão de grupos alimentares sem você ter uma indicação médica para isso é absolutamente desnecessário. Uma dieta extremamente restritiva, com muito baixas calorias, também é desnecessário porque isso impacta na saúde. E a outra questão é que quando a pessoa faz dietas extremamente restritivas, há um risco de maior de desenvolver transtornos alimentares como compulsão, até mesmo anorexia, bulimia, enfim. E a outra coisa que é totalmente não recomendado é a pessoa fazer o dia do lixo. Aquele dia do pode tudo. Então, vou fazer dieta, mas aí no domingo ou no sábado eu posso tudo, posso beber, posso comer. Não pode. Não pode. Infelizmente ou felizmente, a pessoa não deve comer tudo como se não houvesse amanhã, porque isso impacta negativamente no organismo, inclusive no perfil emocional da relação da pessoa com a comida. É verdade.
E a outra coisa que é desnecessário são essas coisas milagrosas. Seja lá o chá que emagrece, quer dizer, a pessoa come tudo errado e toma um chá que diz que vai derreter a gordura. Que bom se existisse, mas infelizmente não existe. É um todo e precisa do nosso sacrifício. Faltou a palavra aqui, né, grande, pra botar aqui assim, ó. Um tiquinho de sacrifício, porque não é fácil, gente. Não, fácil não é, mas é possível, Carol. Possível, e exatamente. Os ganhos com a saúde, Concordo. quando você tem boas escolhas e tem uma dieta adequada, o ganho de saúde, a prevenção de doenças do envelhecimento, a prevenção de doenças crônicas, está todo mundo hoje em dia tão preocupado com as doenças crônicas, aquelas que impactam o teu sistema imunológico. Verdade. Essas normalmente são mediadas por uma dieta inadequada. É verdade. Então, Carol, essas loucuras, seja reduzir demais ou eventualmente faz um jejum e daí no período que come tudo errado, isso não é interessante nem para a saúde, nem para o emagrecimento. Concordo em todos os seus pontos, doutora. Vamos responder perguntinha do público, que a gente tem 3 minutinhos. A gente vai agora para encerrar. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Ana Clara, um beijo, obrigada. Qual dieta a pessoa com hipotiroidismo, então, pode ter? Como é o nome da pessoa? Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara, quem tem hipotireoidismo, primeiro deve procurar o seu médico e organizar equilibrar o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença absolutamente tratável e ela fica absolutamente compensada. E você pode escolher fazer uma dieta, aquela que esteja de acordo com o teu gasto metabólico basal, com as tuas escolhas, tuas preferências alimentares pessoais, porque se você gosta de determinados grupos alimentares, eles podem sim ser incluídos na tua alimentação, desde que não sejam açúcares, alimentos ultraprocessados, mas a dieta... O nome da dieta, ela pode ser qualquer uma, desde que ela tenha um gasto, uma quantidade de calorias, um balanço energético que a gente chama de negativo, que é você comer menos calorias do que o teu gasto energético basal dentro de uma dieta preferencialmente saudável. Perfeito. Mais perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Vera, um beijo. É verdade que devemos comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Não obrigatoriamente, Vera. Tem pessoas que vão muito bem fazendo uma só refeição ao dia, que são aquelas que praticam o jejum, tem como estratégia para perda de peso o jejum intermitente. Então, não é exatamente obrigatório, mas para uma grande parcela da população, é muito importante que se coma com períodos, e particularmente aquelas pessoas que tenham alterações no metabolismo dos açúcares, que tenham altos níveis de insulina. Para essas pessoas não é tão interessante passar longos períodos em jejum. Então, para essas pessoas é muito interessante que se faça a inclusão de pelo menos algum alimento de baixa caloria e saudável, rico em fibras e proteínas a cada 3 horas. Tá aí. Para fechar, dá tempo 1 minuto. Tami, um beijo, obrigada. O consumo de alimentos de origem animal auxiliam para o aumento de peso? 50 segundos, doutora. Depende do alimento. Se for um alimento de origem animal com magro e incluído numa dieta equilibrada, não. Se for um alimento de origem animal absolutamente rico em gorduras saturadas, aí impacta negativamente, sim, no ganho de peso. Adorei, doutora, que aula, hein? Gostaram, hein? Vai lá no @doutora, abreviado, ponto, Marcela com 2 L's, Garcês com Z no final. @doutora.marcela Garcês. No Instagram você já encontra todo o trabalho. Muito obrigada. Gostei de todos os posicionamentos. E, gente, no final das contas, que eu brinquei com o negócio do sacrifício, puxa vida, não dá pra ser prazer o tempo todo. A gente tem que aprender como seres humanos também, que a gente, né, tem que dar o nosso passo e fazer a nossa parte. Então, a disciplina, o comprometimento e um pouquinho de sacrifício. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, Meninos, Carol. obrigada, até mais.